Bem-vindos ao canal. Coloque seus fones e mergulhe no medo. E inscreva-se no canal para não passar por situações sobrenaturais. Relato 1. Boa noite, meu nome é Anderson, eu sou um guarda noturno. Há algum tempo, fui contratado para cuidar da segurança de um antigo prédio abandonado no coração da cidade. A princípio, parecia um trabalho tranquilo, mas logo descobri que estava prestes a entrar em um pesadelo sombrio e sobrenatural. Antes de mergulhar nas aparições sobrenaturais e mistérios que encontrei, permita-me descrever em detalhes a minha rotina. Quando chego ao prédio, uma construção de concreto cinza de 3 andares, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A entrada é sombria e os corredores, mesmo iluminados pelos meus fracos e vacilantes faróis, parecem engolir a luz. A primeira tarefa é verificar todas as portas e janelas, garantindo que estejam trancadas. A cada passo que dou, meus ouvidos são inundados por sussurros indistintos e rangidos sinistros. Eu tento ignorá-los, atribuindo-os ao vento ou à estrutura envelhecida do prédio, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixa. À medida que a noite avança, os acontecimentos estranhos se intensificam. Sombras se movem no canto dos meus olhos, mas quando viro meu olhar para elas, nada está lá. Sons de portas se abrindo e fechando ecoam por todo o prédio vazio, mas ao investigar, não encontro nada fora do lugar. Certa noite, enquanto patrulhava os corredores silenciosos, percebi uma figura pálida e translúcida na minha frente. Ela flutuava, emitindo uma luz espectral, e seu rosto estava coberto por um véu negro. O medo tomou conta de mim e meu corpo congelou. Eu sabia que estava testemunhando algo além deste mundo. À medida que as noites se repetiam, as aparições se tornavam mais frequentes e mais aterrorizantes. Vultos sombrios perseguiam-me pelos corredores, sussurrando em uma língua desconhecida. Janelas estilhaçavam sem explicação, como se fossem impulsionadas por uma força invisível. Meu coração batia descompassado, preso em uma realidade assustadora. Além das aparições sobrenaturais, outros mistérios começaram a me envolver. Encontrei pistas de uma história sombria, registros clandestinos e documentos misteriosos. Alguns mencionavam experimentos secretos realizados no prédio, enquanto outros falavam de tragédias e almas presas. Eu me vi pesquisando incansavelmente, tentando desvendar os segredos do lugar e encontrar um fim para meu tormento. À medida que me aprofundava, minha mente se tornava permeada pelo medo. Pesadelos perturbadores atormentavam meu sono, onde as aparições me perseguindo e sussurrando em meus ouvidos. Minha sanidade deslizava lentamente para o abismo, enquanto o prédio exalava uma atmosfera opressora. Agora, encontro-me aqui, compartilhando com você essa história noturna desesperadora. Estou preso em um ciclo interminável de aparições sobrenaturais, mistérios assustadores e uma desesperança crescente. Se tiver alguma sugestão ou ajuda, por favor, compartilhe. Mas por favor, tome cuidado. Talvez os segredos obscuros deste prédio atraiam você também. Relato 2. Eu trabalho no hospital. Sou um vigilante noturno, responsável por zelar pela segurança do local durante toda a noite e partir apenas quando o sol começa a raiar. É um trabalho solitário e silencioso, onde a escuridão engole cada canto do hospital, aumentando as sombras e os segredos que habitam esse lugar. Durante todos esses anos de serviço, vi coisas que desafiam qualquer explicação lógica. Testemunhei aparições sobrenaturais de pessoas mortas que, inexplicavelmente, surgem nas dependências do hospital. Às vezes, elas vagam perdidas, como se estivessem em busca de algo que jamais encontrariam. Outras vezes, choram silenciosamente, suas lágrimas etéreas evaporando no ar. Lembro-me de uma noite em particular, uma noite que jamais esquecerei. Eu estava realizando minha ronda de rotina quando recebi um chamado urgente para a ala de emergência. Chegando lá, encontrei uma equipe médica em pleno esforço para salvar um jovem rapaz que havia sofrido um acidente trágico. Mesmo com todos os esforços empenhados pela equipe, o rapaz não resistiu. Seu corpo inerte jazia na cama de um dos quartos. A notícia de sua morte se espalhou pelo hospital, e a tristeza pairou no ar como uma nuvem densa.
Mas o que ocorreu nas horas seguintes foi algo que desafiava todas as leis da vida e da morte. Enquanto realizava minhas rondas, deparei-me com o espírito do rapaz vagando sem rumo pelos corredores. Seus olhos vazios refletiam a angústia e a perda que ele havia sofrido. Ele parecia tão real que pude ouvir seus soluços abafados. Meu coração se apertava diante daquela visão macabra, mas eu sentia que havia algo mais a ser feito. Investigando ainda mais, descobri que aquele não era um caso isolado. Outros espíritos também perambulavam pelo hospital, cada um com sua história trágica e sem resposta. Eu me vi envolvido em um mistério que não encontrava explicações plausíveis. Por que esses espíritos ainda vagavam pela Terra? O que eles buscavam? À medida que mergulhava mais fundo nesse mundo sobrenatural, percebi que havia algo muito maior e perigoso acontecendo no hospital. Uma presença maligna estava manipulando essas almas perdidas, aprisionando-as em uma esfera de sofrimento eterno. Era como se o hospital se tornasse um portal para o além, uma prisão sombria para aqueles que não conseguiram encontrar a paz. Fui consumido pela angústia de ajudar essas almas a encontrarem seu merecido descanso. Pesquisei sobre rituais de libertação e busquei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Juntos, lutamos contra as forças obscuras que assombravam o hospital. Depois de muita luta e enfrentamento de perigos inimagináveis, conseguimos pôr fim a essa maldição. As almas atormentadas finalmente encontraram sua paz, estendendo sua gratidão a todos os que ajudaram nessa jornada assustadora. Hoje, quando olho para o hospital, vejo um lugar diferente. A escuridão que antes dominava foi dissipada pela luz da esperança, e a sensação de medo foi substituída pela sensação de alívio. Ainda sou vigilante noturno, mas agora sei que tenho um propósito maior, proteger o hospital e suas almas da escuridão que ameaça consumir a vida e a morte. Relato 3. Boa noite, meu nome é José e tenho 23 anos. Recentemente, minha família e eu decidimos nos mudar para uma casa nova em busca de um recomeço. Era uma bela e antiga casa, situada no fim de uma rua tranquila. A primeira vez que a vimos, nos encantamos com sua arquitetura clássica e seu vasto jardim. Durante os primeiros dias na casa nova, tudo parecia perfeito. Nossa família estava empolgada com a mudança, e eu mal podia esperar para explorar cada canto daquela propriedade. Porém, à medida que o tempo passava, algo começou a mudar. Pequenos eventos estranhos começaram a ocorrer. O som de passos ecoava pelos corredores vazios, janelas se abriam inexplicavelmente e objetos desapareciam sem deixar rastro. Inicialmente, pensamos que era apenas a adaptação à nova casa, mas esses acontecimentos se intensificaram rapidamente. Certa noite, enquanto minha família jantava na sala de jantar, uma forte rajada de vento passou pelo cômodo e apagou as velas que iluminavam a mesa. O ar ficou gelado e sentimos um arrepio percorrer nossas espinhas. Foi então que ouvimos uma voz suave e trêmula ecoar pelo ambiente. "Me ajudem", sussurrou a voz. Ficamos paralisados, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Foi quando minha mãe, corajosa e curiosa, decidiu investigar a origem daquele chamado por ajuda. Guiados pela voz, adentramos o sótão da casa, um lugar que ainda não havíamos explorado. No sótão, encontramos um velho álbum de fotografias empoeirado. Ao abrir suas páginas desgastadas, descobrimos a história da antiga moradora da casa, uma senhora chamada Helena, que havia falecido há muitos anos. Parece que ela estava presa na casa e buscava nossa ajuda para seguir em paz. Determinados a ajudar Helena, começamos a investigar mais sobre sua vida e sua conexão com a casa. Descobrimos que ela era uma mulher solitária e amargurada, cuja morte parecia envolta em mistério. Vizinhas comentaram que ela costumava ser uma pessoa reclusa e que poucas pessoas a visitavam. À medida que nos aprofundávamos na pesquisa, acontecimentos paranormais se intensificaram. Sombras pareciam dançar pelas paredes, móveis se moviam sozinhos e os sussurros de Helena se tornaram mais frequentes. Não sabíamos mais o que fazer ou como ajudá-la.
Foi então que, após várias semanas de investigação, descobrimos um antigo diário de Helena escondido no sótão. Nele, havia uma revelação chocante. Helena fora vítima de uma trama cruel que culminou em seu trágico fim. Os responsáveis por sua morte jamais foram identificados. Relato 4. Eu sou um guarda noturno. Cada noite, meu trabalho consiste em patrulhar um prédio vazio e garantir sua segurança. É uma tarefa solitária, onde minha única companhia é o silêncio e a escuridão. A rotina é monótona, mas confesso que já me acostumei a ela. Há alguns meses, no entanto, minha paz foi tirada por aparições sobrenaturais inexplicáveis. Começou com pequenos incidentes, como portas batendo de repente, sons estranhos e objetos que pareciam cair inexplicavelmente. Eu tentava justificar essas ocorrências como coincidências ou correntes de ar, mas logo percebi que havia algo mais sinistro por trás desses eventos. Gradualmente, essas aparições tomaram uma forma específica, um homem alto e preto. A primeira vez que o vi, fiquei paralisado de medo. Ele emanava uma aura sombria e assustadora, e seu olhar penetrante parecia atravessar minha alma. Ele não pronunciava uma única palavra, mas sua presença era inquietante. A cada noite que passava, sua aparição se tornava mais frequente e intensa. Ele não se contentava em apenas me observar, mas começava a interagir com o ambiente. Batia portas com violência, derrubava objetos, apagava as luzes. Tudo ocorria de forma real, sem qualquer explicação lógica. Lembro-me de uma noite em particular, quando todas as luzes do prédio começaram a se apagar uma por uma, deixando apenas a escuridão como minha companheira. Eu tremia de medo, pois sabia que ele estava próximo, sinto sua presença me consumindo. Sua risada ecoava pelos corredores, arrepiando cada fio de cabelo em meu corpo. Tentei encontrar uma explicação racional para tudo isso. Seria um espírito vingativo? Ou talvez uma entidade maléfica? Mas a verdade é que minha mente racional não conseguia encontrar respostas para o que estava vivenciando em primeira mão. Noites se passaram e aquela figura alta continuou a me atormentar. Minhas noites de sono se tornaram curtas e minha mente exausta. Eu me sentia preso em um pesadelo constante, onde não havia escape. Decidi buscar ajuda. Contei a alguns colegas de trabalho sobre minhas experiências, mas fui recebido com olhares incrédulos. Eles sugeriram que meu cansaço afetava minha percepção ou que minha mente estava brincando comigo. Mas eu sabia melhor. Eu sabia que o homem alto e preto era real. Agora, aqui estou eu, diante deste prédio vazio mais uma vez. A escuridão envolve cada canto, as sombras esperando para me consumir. Eu sinto uma sensação de apreensão no ar, como se o homem alto estivesse me observando, esperando para fazer seu próximo movimento. Mas eu não vou desistir. Enfrentarei essa entidade além da realidade, mesmo que isso signifique arriscar minha sanidade e minha vida. Eu sou um guarda noturno, e essa é a minha batalha. Relato 5. Eu moro em uma cidade no interior do Ceará, uma região pacata e repleta de fazendas. Minha família vive em uma antiga casa de fazenda, cercada por vastos campos e uma atmosfera tranquila. Contudo, nem tudo é como parece. Desde que me mudei para cá, ouço relatos assustadores de outros moradores sobre acontecimentos inexplicáveis. Alguns dizem ter visto vultos indecifráveis perambulando pelas redondezas, enquanto outros afirmam ter ouvido vozes sussurrantes na calada da noite. Desconfortante como esses relatos parecem, nunca dei muita importância. Até que uma série de eventos sinistros começou a ocorrer dentro da minha própria casa. Era como se algo além da compreensão humana estivesse nos assombrando. Certa noite, enquanto eu estava sozinho em casa, percebi movimentos estranhos no canto do meu olho. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Minhas emoções começaram a oscilar entre o medo e a curiosidade. Aquilo era apenas minha imaginação ou havia algo de fato me espreitando? As aparições aumentaram em frequência e intensidade. Sombras alongadas percorriam os corredores vazios, vozes fantasmagóricas enchiam o ar silencioso e objetos se moviam sozinhos. Cada noite era uma nova afirmação do sobrenatural dentro das paredes da minha casa. Conversando com os outros moradores da fazenda, percebi que os mesmos eventos aterrorizantes estavam ocorrendo em suas propriedades também. Essas criaturas sobrenaturais eram implacáveis, destruindo coisas e matando nossos animais indefesos. Algo precisava ser feito antes que mais tragédias acontecessem.
Em busca de respostas, mergulhei na vasta sabedoria local e encontrei uma solução que poderia, finalmente, nos livrar dessa maldição. Descobri que essas criaturas eram sensíveis a sal. Segundo as histórias antigas, o sal tinha o poder de repeli-las e afastá-las. Com esperança renovada, armado com baldes de sal e coragem em meu coração, decidi enfrentar aquele que assombrava nossas terras. Encontrei a criatura em uma noite escura, cercando os restos de um dos nossos animais. Sem hesitar, comecei a espalhar o sal pelo caminho da criatura. Um cheiro forte e característico inundou o ar e, aos poucos, pude ver o temor nos olhos daquela entidade sombria. Ela recuou, amedrontada pela presença do sal. A criatura tentou se aproximar novamente, mas o sal a impediu. Ela tentou destruir a nossa fazenda por completo, mas o sal era um escudo impenetrável. Ela foi obrigada a partir, nunca mais ameaçando nossos lares novamente. A paz finalmente voltou à minha fazenda e às propriedades dos outros moradores. O episódio aterrorizante ficou para trás, mas sua memória sempre permanecerá comigo. Aprendi que, mesmo nas situações mais assustadoras, soluções podem ser encontradas dentro da própria realidade. Relato 6. Eu moro em uma cidade pacata no interior de Minas, onde a tranquilidade e a calmaria faziam parte do meu dia a dia. Eu tinha uma vida tranquila, uma casa aconchegante e bons amigos para compartilhar momentos divertidos. Tudo parecia perfeito, até aquele fatídico dia em que convidei alguns amigos para assistir a um filme de terror em minha casa. A atmosfera estava descontraída quando começamos a assistir ao filme. No início, era apenas diversão, risadas e sustos simulados. No entanto, à medida que a história avançava, algo mudou no ambiente. Parecia que uma energia negativa se infiltrava nas paredes, enchendo o ar de tensão. Naquela noite, antes de dormir, comecei a ter sonhos assustadores. Eram pesadelos vívidos, repletos de sombras perturbadoras e vozes sussurrantes. Eu acordava suando frio, com o coração acelerado, sem entender o que estava acontecendo. Era como se algo tivesse sido despertado dentro de mim, algo sinistro e maligno. A partir daquele momento, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na minha vida real. Vultos borrados cruzavam meu caminho em momentos inesperados. Objetos se moviam sozinhos, caindo com um estrondo ensurdecedor. A luz da minha casa piscava incessantemente, como se alguma entidade invisível estivesse brincando com os interruptores. As noites eram as piores. Eu acordava no meio da madrugada, completamente paralisado pelo medo, enquanto vultos se contorciam nas sombras dos cantos do meu quarto, prestes a me fazerem mal. Sentia uma presença maligna se aproximando, e o desespero tomava conta de mim. A sensação de estar sendo perseguido tornou-se insuportável. Eu evitava ficar sozinho, com medo de me encontrar cara a cara com aquilo que parecia alimentar-se do meu terror. Minha mente estava tomada pelo medo constante, minha sanidade estava à beira do abismo. Decidi então procurar ajuda. Contei a alguns amigos próximos sobre o que estava acontecendo, e eles me aconselharam a buscar um especialista em assuntos paranormais. Seguindo o conselho deles, entrei em contato com um experiente caçador de atividades sobrenaturais. Ele ficou surpreso com a gravidade da situação e prontamente concordou em me ajudar. Juntos, realizamos rituais de purificação em minha casa, queimando ervas especiais e recitando antigas orações. A energia negativa diminuía gradualmente, e finalmente, parecia que a paz estava retornando à minha vida. Depois de semanas de intenso trabalho, a minha casa estava finalmente livre das forças malignas que a atormentavam. A sensação de calma substituiu a ansiedade constante, e pude voltar a viver em paz. Hoje, olho para trás e penso em como minha vida mudou a partir daquele filme de terror. Eu aprendi que há forças além do nosso entendimento, que habitam os recantos mais sombrios do mundo. Mas também aprendi que, quando confrontadas com o medo, podemos encontrar coragem para superar qualquer desafio. Ainda existe uma parte de mim que guarda as lembranças assustadoras daquela época, mas agora sei que sou mais forte do que qualquer pesadelo. Voltei a viver no presente, abraçando a realidade com gratidão por tudo o que tenho. E, quando a escuridão se aproxima novamente, ergo minha cabeça e enfrento qualquer ameaça, confiante de que a luz sempre prevalecerá. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe todos vocês.